Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bora começar mais uma dica de história. Para quem não me conhece, eu sou o professor Brenão, aqui do Mostra Concurso. Um mini currículo rapidinho sobre mim. Formado em História pela FMG, mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz. Muita experiência em História nos concursos militares, Enem também, né? Olimpíada Nacional de História do Brasil. A gente falou História, falou comigo, né? Tô aí correndo atrás, uma fumiagem danada, atrás de tudo quanto é coisa aí que interessa nas provas, né? De história que me interessa nas provas. É isso aí. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho... Corta aí, fazendo favor. Nossa, alergia danada. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prova da PM de São Paulo, a prova do aluno oficial, até esqueci de colocar aqui, ó, PM, aluno oficial da PM de São Paulo, né? Bom, a organizadora dessa prova é a VUNESP e os meus estudos para essa dica de 30 minutos basearam-se no edital, a prova que foi aplicada em 2019, com o edital de 2018, né? É isso. Então, bora falar um pouquinho dessa prova? Engraçado, né? É uma prova que se parece muito com uma prova de vestibular, sabe? Cai história, é verdade, mas cai filosofia, né? Cai sociologia, cai geografia, é claro. Então você tem lá até um bloco de ciências humanas, com as matérias das ciências humanas, ciências exatas e ciências da natureza. Então é uma prova que se parece muito com prova de concurso de vestibular, né? Não por acaso é a VUNESP que faz também, ela tem essa semelhança, ela tem essa característica, obviamente, né? Bom, em relação à prova de história, a gente destaca que são 8 questões de história, né? Essas questões de história, inclusive, são questões bastante científicas, bem elaboradas, 5 alternativas, diferente, por exemplo, né, da Fundep e diferente, por exemplo, do IBFC, né? A Fundep, eu costumo dizer assim, que a Fundep ela parece muito com o antigo vestibular da UFMG. A gente é aqui de Minas, acaba, né, em tempos de cursinho, né? Quando eu comecei a dar aula, minha primeira aula de cursinho foi lá em 2001, cara, estava na universidade, no terceiro período, eu acho. Eu comecei a dar aula em cursinho, né? Então, assim, uma das coisas que eu aprendi com os professores mais experientes na época era que a gente tinha que se debruçar sobre as provas de vestibular para entender a dinâmica e a estatística dessas provas, né? Então, aqui, essa prova da VUNESP é uma prova muito científica, uma prova que se aproxima muito com uma prova de vestibular. Ela tem uma metodologia diferente da maioria dos concursos. Então, tem prova de história de alguns concursos aí, tipo Paraíba, né? Às vezes a antiga prova do CBM-MG, né, Corpo de Bombeiro Militar, né, 2016 para trás, eram provas com características mais decorebas, né? Aquele sabe ou não sabe. Agora, as questões que a gente viu aqui, que a gente estudou na prova de História da VUNESP, são questões mais científicas, então você precisa ler com atenção, é mais difícil, como eu disse, Fundep e IBFC tem 4 alternativas, VUNESP tem 5, então é mais dificuldade, é uma alternativa a mais para te confundir, um distrator a mais, e é isso. Bom, como eu disse, a estrutura da prova, ela se parece muito com o Enem, em um vestibular tradicional. Então, a galera precisa ficar atenta. Ela favorece muito quem está saindo agora do ensino médio, quem está fresquinho aí do ensino médio. Então, essa prova é como se fosse, para essa galera do ensino médio, quase um vestibular de medicina. É um vestibular muito difícil, é como se fosse um vestibular muito difícil, embora seja um concurso público, beleza? Então é isso. Bom, eu já disse que é uma prova muito científica e os temas de história que caíram na prova de 2018 e 2019 foram, olha só, como foi bem distribuído, tá? Para 8 questões, pegou a matéria do ensino médio toda e distribuiu muito bem entre as 8 questões. Se eu fosse elaborar uma prova de concurso, eu também distribuiria assim, né? Uma outra prova que tem aí pelo Brasil, não vou citar, às vezes tem 2 questões de mesmo tema. Praticamente 2 questões de mesmo tema, 3 questões de mesmo tema. Então, acaba concentrando demais. E aí, bom, favorece aquele cara que estudou só aquilo, talvez acerte, né? Mas, em geral, é bom uma prova bem distribuída, porque aí fica difícil para todo mundo, né? Equilibra para todo mundo. E assim é a prova da VUNESP, da PM São Paulo
para oficial. Então veio uma questão de Grécia Antiga, veio uma questão de Idade Média, uma questão, eu coloquei Revolução Francesa, perdão, é Revolução Industrial. Confundi aqui. Deixa eu colocar aqui, mudar. Uma questão de Revolução Industrial, né? Veio uma questão também de Inconfidência Mineira, uma questão de Segundo Reinado, falando de economia do Segundo Reinado, uma questão falando de economia na Era Vargas, uma questão sobre modernismo, inclusive trouxe uma obra modernista, né? E falando também do islamismo no final do século XX. Coloquei só século XX, mas é o islamismo no final do século XX, citando um historiador tradicionalíssimo que é o Éric Hobsbawm. Isso prova que quem fez a prova é gente com altíssima capacidade de investigação científica. Eu diria, não dá aqui para a gente, né, afirmar isso, mas a minha opinião é que, o meu palpite é que são professores da Unesp que fazem essa prova. É uma prova bem elaborada. Inclusive uma prova muito bem elaborada. Ela é difícil, mas ela é difícil para todo mundo. Dificilmente ela traz erros, sabe? Então, é uma prova que não se consegue anular a questão, porque ela está bem elaborada. E eu peço aí para você, para essa dica, qual é o meu objetivo aqui hoje? Eu quero fazer você acertar uma, duas questões a mais no seu desempenho global na área de humanidades. Então, meu objetivo é esse, entende? O que eu vou te mostrar aqui são dicas. Você está lá estudando catedraticamente, né, digamos assim, com muita disciplina ali, metodologicamente, sistematicamente. Gente, ser sistemático não é coisa ruim não, tá? Todo mundo é sistemático. Todo mundo segue um sistema, né? Um segue um sistema mais rígido, o outro segue um sistema menos rígido, né? Mas se você aí está no seu sistema, se você é sistemático, né, e senta lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, cada dia da semana você reserva 3 horas e meia para estudar, né? Então você está ali estudando a matéria, fazendo exercício, pá e tal, beleza. Agora, o que eu vou te falar aqui hoje é a maldade da prova. É te deixar mais experiente, mais atento. Qualquer vantagenzinha que você tem pode fazer você acertar 2, 3 questões a mais. E a gente viu aqui na prova da VUNESP que eu tenho várias questões da área de humanidades. Eu tenho 8 de história, 4 de filosofia, 4 de sociologia, mais 8 de geografia. Acho que é isso mesmo, peraí. Até conferir aqui se eu não estou falando bobagem, né? 3, 24, 16, é isso mesmo. 8 de história, 8 de geografia, 4 de filosofia, 4 de sociologia. Né? Então, muito foco. E aí eu destaquei um tema aqui desses para falar, para abordar aqui com vocês. Eu vou pegar Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana e vamos falar um pouquinho desses temas. Antes, eu queria pedir você por dar essa moral pra gente, na humildade, por favor. Vai lá, inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Eu não sou o monstro Davi, o monstro Thalisson, nem o monstro Robson, mas eu também tenho Instagram, estou começando ali, né, nessa onda de cidadania digital, né? Tem que ter, né, velho? Tem jeito não. Então é isso mesmo. E aí, galera, então a gente elegeu esse tema para abordar de forma mais sistemática aqui com vocês. Primeiro que o Brasil do século XVIII é o Brasil da mineração, praticamente, né? O Brasil viveu um período assim extremamente próspero, né, em relação à economia mundial, provocada pela economia aurífera. Pela economia aurífera. Né? Isso trouxe aí muito rendimento, muito acúmulo de riqueza para Portugal. A gente sabe, os historiadores econômicos, inclusive, analisam que Portugal não é modelo de mercantilismo. Aliás, captar ouro não é nenhum modelo grande de mercantilismo, porque a gente sabe que o ouro é uma moeda, um metal esgotável. É como se você estivesse tirando moeda do chão e colocando na economia. Isso é catastrófico, porque uma hora o metal acaba. E aí a economia entra em inflação, o ouro desvaloriza, e aí gera um caos econômico. Então Portugal viveu um período de auge, mas quando o ouro começa a cair, vive um período de grande declínio econômico. Bom, a segunda metade do século XIX também, ela se caracteriza por basicamente o surgimento de um conjunto de ideias, que é o iluminismo,
e duas grandes revoluções, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução, vou colocar abreviado, francesa. E a Revolução Francesa. Na verdade, galera, eu costumo dizer assim, que não existiria a Revolução Francesa nem a independência dos Estados Unidos se não fosse essa corrente de pensamento aqui, o iluminismo. Mas, não, o que isso tem a ver com a crise do sistema colonial brasileiro? Porque o iluminismo, ele também influenciou movimentos importantíssimos no Brasil, né? Assim como a independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa. Eu diria que teve até outro movimento que influenciou essa crise do antigo regime no Brasil. Eu vou colocar aqui de lado, né, só para vocês entenderem, e quem estiver prestando atenção nessa aula, registrar aí também, que é a independência do Haiti. Independência do Haiti. Não, tô com alergia danada, velho. Não é corona não, tá, gente? Não é corona não. Fiz o teste e deu negativo. É alergia mesmo, ar-condicionado, o bicho pega aqui. Rinite alérgica pra lá. Bom, beleza. A independência do Haiti, rapidinho, ela foi uma independência muito particular na América, porque ela foi uma independência provocada por escravos. Ela foi uma independência provocada por escravos. Os escravos lideraram do início ao fim. Então, automaticamente, essa independência, ela significou num péssimo exemplo, né, para as colônias naquele momento, principalmente para o Brasil. As elites temiam muito que acontecesse aqui uma revolução escrava. O Brasil era, de longe, a região com o maior número de escravos negros até então, que existia até então era o Brasil, né? Então esse movimento também influenciou, também teve influência na crise do sistema colonial brasileiro. Eu vou começar a falar já já. A partir daí, quando a gente fala em crise do sistema colonial, vamos recortar, inclusive, o século XVIII, né? A gente fala basicamente em dois movimentos. A gente fala em Confidência Mineira e a gente fala também em Conjuração Baiana. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar na mesma linha, ficar legal. Vamos fazer assim, ó, só para a explicação ficar bem didática. Vou colocar aqui, ó, Inconfidência Mineira. Vou colocar aqui do outro lado, pertinho, Conjuração Baiana. Você vai entender por que eu estou fazendo isso. Conjuração Baiana. Os locais onde cada uma delas ocorreu é uma questão de redundância e pleonasmo, né, gente? A gente não precisa aqui ficar destacando porque você está vendo onde aconteceu. Primeira coisa que eu preciso dizer a você, né? Cada um desses movimentos, esse aconteceu em 1789 e esse aconteceu em 1798, cada um desses movimentos teve uma causa específica. Cada um deles. Por exemplo, vamos colocar aqui, causa. Excessiva cobrança de impostos. Vou colocar arroxo fiscal, para ficar melhor e caber direitinho e não ficar embolado. Arroxo fiscal. E vou colocar aqui pobreza, transferência da capital e preconceito, problemas relacionados com a cor da pele. Né? Transferência de capital do Brasil, que era Salvador, para o Rio de Janeiro. Massa. Vamos colocar aqui também as influências. Deixa eu acelerar um pouquinho para cá. Influências.
2 pontos. Bom, a Inconfidência Mineira, ela aconteceu em 1789. É o ano que começa a Revolução Francesa. Então fica a dica. Toda vez que vem uma provinha de concurso, às vezes o elaborador da questão ele quer te confundir. Ele coloca assim, a Inconfidência Mineira foi influenciada pela Revolução Francesa. Bom, pela Revolução em si, não foi. O que a gente pode falar, em termos mais gerais, é que a Inconfidência Mineira ela foi influenciada, talvez, pela atmosfera da Revolução Francesa, por todos os acontecimentos ali em 1785, 86, 1787, toda a agitação política. A Revolução em si, ela acontece depois. Então a gente tem muito erro nesse sentido. Às vezes o cara fala assim, a Inconfidência Mineira é influenciada pela Revolução Francesa. Pela Revolução em si, não é não. Beleza? O grande exemplo pedagógico para a Inconfidência Mineira é a independência dos Estados Unidos. E, claro, as ideias iluministas. São ideias, resumindo para você da telinha aí, são ideias basicamente voltadas para conceitos de liberdade, autonomia, liberdade de pensamento, liberdade de cidadania, defendia ideias republicanas, fim do absolutismo, fim do mercantilismo, defendia limites do poder do rei absolutista, defendia uma constituição. Então são esses dois movimentos que são exemplo para a Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana também tem influência no iluminismo, mas o exemplo dela é maior. Então, o exemplo da Conjuração Baiana, a gente pode colocar que é a Revolução Francesa, a gente pode colocar que é a independência do Haiti também influenciou a Conjuração Baiana, Haiti e o iluminismo. E o iluminismo. Acho que dá até pra gente fazer um quadro aqui, né, cara? Deixa eu ver, acho que rola fazer um quadro. Vamos ver se vai ficar legal. Tchum. Aqui eu divido no meio. Tchum. Aqui eu faço uma retinha aqui. Beleza. Vou colocar aqui uma setinha aqui, para ficar organizado. Deixa eu ver se você está enxergando de forma organizada aí. Beleza, tranquilo. Então tem o arroxo fiscal aqui, né? Influências, beleza. Bom, tá. Deixa eu fazer outra coisa aqui, ó, para ficar melhor ainda, para não ficar nem um pouquinho confuso. Pronto. E aí a gente pode falar que em termos sociais, também esses movimentos se divergiam, se distanciavam. Essa é a grande questão. Deixa eu colocar aqui, características sociais. Características sociais. Primeiro porque, galera, a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento de elite. Ela, de fato, tinha um projeto político de implantar uma república que tivesse como capital São João del Rei. O grande especialista no Brasil em Inconfidência Mineira foi meu professor lá no UFMG, João Pinto Furtado, que escreveu o livro O Manto de Penélope. Então, nesse momento, ele falava muito. Ele é a influência para vários outros autores de livros didáticos e apostilas. O movimento de elite. E por ser um movimento de elite, não defendia, por exemplo, o fim da escravidão. Não tocava na escravidão. Portanto, era um movimento que procurava manter a escravidão. Manter a escravidão. Pretendia-se também criar uma universidade, criar uma indústria de armas. É engraçado que no Brasil não era permitido ter universidade. Na América Espanhola era muito comum ter universidade. Desde o século XVI era permitido ter universidade na América Espanhola. No Brasil, não. No Brasil, só com o período joanino, que foi possível
né, que foi permitida a instalação de universidades, né? Beleza. E a Conjuração Baiana, acho que já deu para perceber que é um movimento popular. É um movimento popular, é um movimento... Se é um movimento popular, eu não preciso aqui, você não precisa decorar essa característica. Por quê? Se eu fizer uma pergunta semi-retórica para você, ou seja, uma pergunta que eu mesmo posso responder, mas eu tenho certeza que você que está acompanhando aí essa aula de comparação entre esses dois movimentos, já sabe. Se esse movimento é elitizado e procurava manter a escravidão, esse movimento popular procurava abolir a escravidão. Procurava abolir a escravidão. Então eu tenho, né, essas características todas como um ponto de partida para a gente entender esse movimento, né? Esse movimento, inclusive, da Inconfidência Mineira, é um movimento que trouxe à tona diversas formações no nosso imaginário republicano, né? A República Brasileira, quando foi proclamada, quer dizer, né, quando teve um golpe lá atrás, ela, inclusive, defendeu a ideia de que o Tiradentes, o líder, um dos líderes da Inconfidência Mineira, fosse considerado como herói nacional, né? Como era um movimento de elite, havia aqui a participação de grandes mineradores, pessoas muito ricas e influentes, né? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio de Alvarenga Peixoto, José Joaquim Maia. José Joaquim Maia, inclusive, ele tentou contato com Thomas Jefferson, que era embaixador dos Estados Unidos, né, na França, na década de 1780, mas não foi bem sucedido. Inclusive, também defendeu essa ideia. Que, do ponto de vista do iluminismo, eu só não falei que as ideias do John Locke prevaleceram. Aqui na Conjuração Baiana prevaleceram as ideias do John Locke, mas também as ideias do Rousseau. E ambos os movimentos queriam a implantação de uma república. E é isso aí. Bom, gente, basicamente, o toque que eu queria dar em relação à prova da PM, aluno oficial, era em relação a esse último quartel aí do antigo regime no Brasil, né? Primeiro assim, a gente tem que lembrar que o antigo regime estava sendo destruído na Europa. Acho que esse é um ponto que a gente conclui aqui com muita sabedoria, muita tranquilidade, né? E a crítica do antigo regime na Europa, ela também se faz na colônia. Então esses dois movimentos foram ensaios do que viria a ser o processo de independência. Aliás, o que viria a ser o processo de independência na América Espanhola, porque na América Portuguesa a independência foi um movimento de cima, né? Na América Espanhola a independência foi de luta pelas lideranças locais, né, os crioulos. Na América Portuguesa, quem fez a independência foi o filho do rei de Portugal, né? A história do Brasil. Ô, Brasil, vou te contar, viu, velho? Cada coisa que a gente tem na nossa história. Mas é isso aí. Então, aqui eu me despeço, beleza? Aqui eu me despeço, concluindo esse raciocínio. Agradeço muito por ter acompanhado a aula. Peço desculpa pelos erros. A gente se prepara muito, estuda muito para dar as aulas aqui no Monster Concurso, né? Estuda a prova, estuda o conteúdo para falar direitinho. E eu espero de coração que você alcance o seu objetivo. Se não começou a estudar, vem com a gente, entra lá no Monster Concurso, dá uma olhada nos planos, escolhe uma carreira, né, e começa a estudar com a gente. Porque como eu costumo dizer para os alunos aqui no presencial e tal, eu falo, galera, olha, o concurso ele é uma fila, né? Se você tem disciplina e estuda ali a matéria do concurso, que você tem um objetivo, né, o concurseiro é assim, né, se você tem esse objetivo, a fila vai andar. E aí chega uma hora que você começa a passar 1, 2, 3, 4 concursos. Fica com a gente, porque nós somos especialistas em história, história não, né? História também, mas em concursos militares no Brasil inteiro, beleza? Então é isso. Um abração para você, com Deus, Monster Concursos, tudo nosso, nada deles.